Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Tizio volta com seu pai Damião no coche para a pensão e durante o trajeto, Damião comenta satisfeito que está proporcionando um bom dinheiro trabalhando com o coche que Francisco lhe entregou para usar, fazendo Tizio questionar se realmente está ganhando mais do que ganhava na casa. E Damião confirma, afirmando que sim, e explica que sua obrigação é pegar e buscar Paola de volta da fábrica após o fim do serviço da mesma, enquanto Tizio ressalta que eles estão ganhando muito dinheiro vivendo na pensão, fazendo Damião concordar, porém assegurar que no momento não há outro jeito, e logo em seguida, Tizio pergunta por que Damião não arranja uma mulher para não viver tão sozinho. Mas Damião pede para Tizio deixar essa ideia de lado e acaba rindo. Anacleto comenta que Inês estava certa, e quando Inês pergunta no que estava certa, ele explica que não conseguiria gente para ajudar na colheita por causa do excesso de café, e ressalta que ninguém vai querer deixar as fazendas de Angélica para ajudar eles, levando Inês a questionar o que o marido está pensando em fazer. E Anacleto comenta sobre vender tudo e morar em São Paulo com Paola, deixando Inês em choque de felicidade, enquanto ele assegura que Paola, esperando um filho, precisa ter a mãe por perto, e Inês concorda, dizendo não pensar em outra coisa. Mas Anacleto ressalta que ele sozinho com Inês não conseguirão colher toda a safra, e Inês pergunta se ele está desistindo, fazendo Anacleto confirmar que sim, e dizer que colocará o cafezal à venda antes que seja tarde, alegando que se Angélica lhe oferecer um bom dinheiro, ele devolve o pedaço da fazenda do sogro dela. Bartolo sobe no coche com Augusto, e Angélica entra para dentro da casa, após eles saírem. No trem, Augusto ressalta a Bartolo que de Jundiaí até São Paulo é próximo, explicando que Jundiaí fica antes de Campinas, fazendo Bartolo suspirar e concordar, dizendo que deixará Leonora trabalhando na casa de Dona Maria do Socorro, e Augusto pede para Bartolo pensar na filha também, citando que é melhor para a menina ficar em São Paulo em uma mansão, com todo o conforto, e Bartolo alega ter consciência disso. Bartolo comenta que nunca ficou tão longe de sua mulher, e Augusto responde dizendo que sempre ficou mais longe de Angélica, enquanto Bartolo deixa claro que ama Leonora. Depois ambos caminham, pegam um coche e Bartolo agradece o cocheiro. Augusto apresenta a mansão de Gumecindo e logo encontra o Gumecindo na rua, que convida ambos para entrarem, enquanto Augusto comenta que trouxe Bartolo com ele e Gumecindo diz que ele fez muito bem. Bartolo pergunta por Leonora e Gumecindo diz que ela está na cozinha, fazendo Bartolo chamá-la e ambos trocarem olhares emocionados, enquanto Bartolo abraça Leonora e ressalta que veio até ali para vê-la, e os dois se beijam apaixonados. Bartolo observa sua filha e se emociona enquanto Leonora garante que a menina está bem, e Bartolo diz que está vendo, perguntando depois como se chama o boneco e ficando extremamente feliz ao ver a filha, derramando lágrimas de emoção ao reencontrá-la. Enquanto isso, Augusto pergunta se Juvenal já chegou com o coche e Gumecindo confirma, pedindo para Augusto dizer como é Juvenal, e Augusto explica que ele é uma pessoa de extrema confiança que já serviu seu pai e chegou a virar cão de guarda quando Angélica assumiu as fazendas, fazendo Gumecindo dizer que está sabendo, mas assegurar que cuidado nunca é demais. E Maria comenta que Angélica não teria mandado Juvenal caso não tivesse confiança nele. Augusto pergunta como Maria do Socorro está se saindo na mansão, e Maria responde que muito bem, mas confessa estar estranhando um pouco, alegando não poder dizer que está infeliz, e Gumecindo diz que se ela falar isso, eles mudam para a fazenda ainda hoje. Mas Maria fala sobre o desejo de Angélica de estar com eles em São Paulo, enquanto Augusto garante que ela nunca abandonaria as fazendas para viver na cidade. Leonora diz que se Bartolo quiser, ela volta hoje mesmo para o sítio, mas Bartolo nega, alegando que está vendo como Leonora está vivendo bem com Rosinha, e Leonora comenta que agora mora perto, e pergunta quanto tempo Bartolo levava para ir de fazenda de Gumecindo até São Paulo, mas vendo Gumecindo comentar que era um dia inteiro de viagem, antes de convidar Bartolo para beber um vinho com ele. Mariana caminha dizendo que agora seu coração irá se aquietar de vez, e Juliana diz saber, enquanto Mariana assegura que o coração dela dizia que Juanito era filho de Juliana desde o dia em que o viu nos braços da espanhola, fazendo Juliana pedir para não falarem mais disso e esquecer o assunto, o que Mariana concorda. Juliana então pergunta sobre Francesquinho, e Mariana questiona quem se importa com Francesquinho, perguntando diretamente a Juliana se caberia mais uma criança no quarto, e Juliana garante que seria muito difícil. Francesco comenta que os sobradinhos já estão vendidos e afirma faltar apenas entregá-los aos novos donos, enquanto Amadeu questiona quem são esses donos, porém Francesco diz não interessar, pois é ele quem vende e administra tudo. Amadeu alega que eles querem receber o dinheiro imediatamente, mas Francesco assegura que vendeu o sobradinho à prestação, e sendo assim, Amadeu e Mateu receberão apenas uma parte agora.
Mateu diz estar pensando que teria o dinheiro completo nas mãos, porém Francisco explica que existe somente uma parcela disponível e que quando receber o valor das prestações, eles também receberão as partes correspondentes. Inês pede para Anacleto não discutir com Paola e Anacleto assegura que não discutirá com ninguém, enquanto Inês reforça que Paola está esperando o neto deles e que ele diz não esquecer, embora garanta estar duvidando dessa história. Inês pergunta se ele não ouviu direito, mas Anacleto afirma que ouviu e ainda assim continua desconfiando, comentando inclusive que Francisco está no fim da vida, porém Inês rebaixa dizendo que se alguém estiver perto disso, e se alguém é o próprio Anacleto, mas ele insiste em dizer estar muito vivo. Enquanto Inês nega, garantindo que quem está plenamente vivo é Francisco, que manda rosas para Paola e é um verdadeiro romântico. Florinda assegura que não deveria estar acomodada à mesa com Angélica, mas Angélica alega não gostar de comer sozinha, embora Florinda diga não ser da família, ao que Angélica responde que ela é gente como qualquer outra. Florinda cita que não era à toa que Leonora gostava tanto de Angélica, e Angélica ressalta que Leonora deixou de ser uma simples empregada da casa, afirmando que todos têm muito carinho por ela. Florinda pergunta se Leonora é como uma mãe, e Angélica confirma. Leonora trabalha na mansão e logo em seguida serve os patrões. Gumercindo pede para Bartolo ficar tranquilo, enquanto Leonora estiver na casa com eles, e Bartolo diz que está. Maria comenta que, quando a saudade apertar, Bartolo pode pegar um trem e vir visitá-la, e Leonora diz o mesmo referindo-se a si própria. Maria pede para Leonora se acomodar com eles. Gumercindo a encoraja com gentileza e Bartolo pede para Leonora obedecer o que o patrão está mandando. Leonora então se acomoda à mesa. Mateu caminha até a pensão, sobe as escadas para o andar de cima e pergunta onde está o filho deles. E Juliana alega que ele está com Hortência, pois ainda não deseja fazer as refeições ao lado dela. Mateu pergunta se ela deixará o menino continuamente nos braços de Hortência, mas Juliana assegura que Hortência não fugirá com o filho deles. Mateu suspira e comenta que Francisco vendeu o sobrado, e Juliana se anima perguntando se é verdade, porém Mateu ressalta que foi vendido à prestação. Juliana garante que Francisco jamais faria algo para prejudicar Mateu e Amadeu, enquanto Mateu comenta que essa sociedade não dará certo. Maria comenta ser um alívio saber que Rosana está vivendo bem com Marco Antônio e que Angélica está feliz na fazenda fazendo o que gosta. Maria revela que está esperando o filho de Gumercindo, e Gumercindo acha uma loucura, mas Maria assegura que ocorreu na noite que dançaram tarantela. Gumercindo afirma que Maria nunca foi tão feminina com ele quanto naquele dia, e garante querer esse filho, abraçando Maria com carinho. Marco Antônio diz que ficou preocupado ao ver Amadeu e Mateu discutindo com Francisco, alegando que Francisco está fazendo de tudo para ajudar. Rosana pergunta por que Francisco ainda ajuda Mateu e Amadeu, e Marco Antônio responde que seu pai carrega uma dívida na consciência. Rosana questiona quem Francisco está querendo compensar, e Marco Antônio cita que Juliana, através de Mateu. Rosana pergunta se Marco Antônio está insinuando que ainda não esqueceu Juliana, e ele devolve a pergunta a ela. Marco Antônio afirma não saberem o motivo de estarem discutindo aquilo naquele momento, mas garante querer reconstruir a vida com Rosana e diz que gosta dela. Porém, Rosana responde que ele não gosta o suficiente para esquecer Juliana. Marco Antônio repete a pergunta a ela, e Rosana afirma que não gosta, que lhe dói admitir isso. Rosana pergunta se ambos irão continuar se enganando, e Marco Antônio diz que não devem. Rosana comenta que vai subir para o quarto deles. Caso Marco Antônio a toque, ela estará pensando em Mateu. Marco Antônio pede para Rosana se mudar para a casa dos pais no dia seguinte, lembrando que moram ao lado. Mas Rosana diz que não fará isso agora, pois não deseja acordá-los. Marco Antônio fica pensativo.